Seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde a gente vai estar falando sobre plantas. É isso mesmo, hoje a gente está recebendo algumas plantas aqui na loja. Eu quero mostrar para você aí que quer ter planta no aquário, não sabe como é, acha que dá muito trabalho, ou acha que a planta talvez matou os seus peixes. É tudo que eu escuto aqui na loja, que as pessoas acham que dá muito trabalho. Partindo desse ponto, eu tenho muito um público iniciante aqui na loja, então eu defini algumas plantas mais resistentes para atender até esse público, né? Você também, talvez que seja lojista, tá vendo esse vídeo aqui. Eu, partindo da dor, que eu sei que às vezes um cliente, um iniciante, não vai ter tanto cuidado, não vai saber lidar tanto com a planta ainda no início, a gente resolveu pedir plantas que realmente são resistentes, que vão aceitar alguns erros deles, e a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo na prática que eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês algumas plantas, vou falar a diferença de cada uma delas e o que você realmente pode ter para ter sucesso no seu tanque. Bora pro vídeo, que o importante é as dicas aqui. Vamos lá. Pessoal, já estou com algumas plantas aqui que eu separei, tive que procurar aqui para dar a dica para vocês. Como eu falei no início do vídeo algum pouquinho, vou falar aqui das plantas de caule e depois das outras plantas diferentes. Aqui eu tenho, ó, planta resistente para você aí, ó. Limeófila sensiflora. Ela parece uma cabomba, mas não é cabomba. Planta fácil para você poder colocar no seu tanque, tá? E planta que cresce bem. Então planta fácil, com iluminação, um substrato ok, ela vai muito bem, tá? E ela te dá logo um resultado. São plantas que também conseguem consumir, por exemplo, se montou o aquário agora, então são plantas que conseguem consumir nutriente rápido. Isso ajuda também no combate das algas, tá? Outra planta que eu já falei dela um pouquinho, que é a higrofila disforme, daí tem a higrofila polisperma, outros tipos de higrofilas diferentes, que vão ficar do lado de cá, vou botar as de caule do lado de cá que eu tenho aqui hoje, tá? Não peguei todas, só algumas para vocês verem. Aqui tá a Mânima, né, também, que é uma planta um pouquinho mais exigente do que as outras, então, mas também é uma planta de caule, se você cuidar direitinho ela cresce, fica um pouquinho vermelha, legal, aqui ó, vou botar do lado de cá, vou falar um pouquinho dela. Então essas aqui são plantas que ficam um pouquinho mais altas, tá? Aqui eu separei também a rotala, são plantas que são fáceis, mas essas plantas, quando eu falo que é fácil, não quer dizer que ela não precise de nada na água. Todo ser vai precisar do seu alimento, tanto iluminação como substrato fértil, tá? Ah, CO2, que é sempre o mito aí pra gente colocar. Elas vão bem, algumas delas, assim, a rotala em si, vai bem, consegue crescer, mas essa aqui realmente, sem o CO2, ela não consegue ter um resultado satisfatório. Essas aqui você já consegue, e a Mânima, essa higrofila e a limiófila, são plantas que já conseguem crescer mesmo sem o CO2 com a fertilização que a gente vai falar. Então, aqui eu já tenho algumas plantas de caule resistente, eu tenho também um pouquinho menor aqui, que é a maiaca, também que é de caule aqui, ó. Quando a gente fala de caule, é que tem aquele pezinho comprido e as folhinhas vão saindo, beleza? Então fica mais fácil para a gente entender. Aí aqui eu tenho uma higrofila que ela até tem um caule, mas ela tem aqui uma raiz, mas ela também vai se ramificando. Que a higrofila, vou botar ela como de caule aqui, que ela tem um caulezinho pequenininho aqui, tá? Ó, a higrofila pinatifida. E aí, partindo para as plantas que elas são, você pode botar dentro de um tronco, amarrar num tronco. Vou falar primeiro da microzóia, que a gente falou, né? Que é uma família, que tem vários tipos de microzóia. Então você pode procurar essa planta aqui. Você não vai conseguir matar ela, só realmente se você deixar ela numa temperatura muito alta, sem iluminação, ela pode morrer. Mas se você cuidar direitinho, dificilmente você perde essa planta aqui. Aqui também eu estou com uma anúbia, né? Que é uma outra família de plantas que são também muito resistentes. Folhas mais duras, para aqueles peixes que gostam de beliscar a planta. É uma ótima planta, planta que você pode amarrar no tronco. Então, as anúbias são as plantas talvez que eu indicaria mais para quem está iniciando. Você está iniciando mesmo do zero, essas são as plantas que você precisa iniciar com elas, tanto para beta, tanto para, assim, um aquáriozinho mais básico, são as anúbias e as microzóias. Aí aqui, a gente vai falar um pouquinho da planta carpete, né? A planta carpete que eu gosto de trabalhar é essa, existem inúmeros outros também mais resistentes, que é a Sagitária, você coloca na frente do tanque, aí você que já está um pouquinho mais avançado, quer tentar colocar uma plantinha aí, não esqueça, substrato fértil e fertilização tem que ter, então eu vou sempre falar isso nesse vídeo. Plantas que consomem bastante nutriente do solo, plantas que vão precisar realmente até mais do que na água. Algumas plantas aqui, depois que elas se adaptarem, elas vão tirar nutrientes da água. Essa aqui, a Echinodoros, elas vão precisar de muito nutriente do solo, então elas vão consumir mais rápido também o nutriente. Então sempre que você colocar plantas assim, desse formato, apesar de resistente, você vai precisar botar um solo bom também para o seu tanque, beleza? Cryptocorin, existem outras também bem resistentes, plantas que eu gosto muito, né? Plantas também exigente com a raiz para você colocar. Existem outras
equinodoros. Isso aqui é só um parâmetro para vocês terem uma noção de plantas que você pode colocar e ter sucesso com o aquário de vocês. Aqui a gente está com os musgos, tá? Que também são resistentes, você pode colocar. E aqui, equinodoros, plantas que eu indicaria aqui para vocês que estão iniciando. Limiófila, higrofilas, microsório, anúbias, equinodoros e criptocorine. E o musgo, tá? São plantas que eu daria o pontapé para que a gente faz aqui na loja, o pessoal tem sucesso com essas plantas iniciais. As outras, rotala, higrofila pinatifida, maiaca, são plantas que também são fáceis, mas requer um pouquinho mais de cuidado. Você que já está um pouquinho avançado, já comece a ir para essas plantas. E partindo do ponto aqui que você quer ter essas plantas e quer realmente ter sucesso, primeira coisa, se não for a planta de rizoma que prende no tronco, você precisa ter um solo fértil, tá? Eu não estou com solo fértil aqui, estou com ele não com solo tá do outro lado. Mas você precisa de um substrato fértil, existem inúmeras marcas que você coloca ele embaixo, você pode isolar ele para ele durar um pouco mais. Então o solo fértil é de insumo importante para você que é lojista, que vende plantas. Gente, não deixe de indicar realmente o substrato fértil para que a pessoa tenha sucesso com a planta, pelo menos uma nutrição inicial. Porque quando essas plantas vêm para a gente, elas são cultivadas fora da água. Então, tudo que elas pegam é do solo. Então, quando você bota uma planta dessa, às vezes, no seu aquário, não tem nada no solo para as raízes se alimentarem, até elas se adaptarem, elas acabam morrendo. Acontece muito nos aquários. Eu vou falar aqui de uma fertilização mais tranquila, mais magra aqui. Vou falar desse fertilizante, que são mais fáceis aqui de você encontrar. Estou falando aqui do Florix. Aqui a gente tem elementos traces, vários nutrientes, micronutrientes, que você vai colocar uma vez por semana para alimentar a planta de vocês. Como é que funciona essa fertilização básica, tá? Fácil. Você vai colocar 1/3 do que o fornecedor coloca aqui. Por quê? Normalmente quando você monta o seu aquário, se o seu aquário não tiver muita planta, se botar muito nutriente nesse aqui, você vai dar um surto de alga. O consumo que as plantas vão ter no aquário não vai ser suficiente pela quantidade que o fornecedor às vezes pede para você colocar. Então sempre dose gradativamente esse fertilizante aqui para que você comece a alimentar as plantas e veja o crescimento delas. Então quem vai te falar se o fertilizante está indo bem ou não são as plantas. Tá? Então fertilize aí semanalmente, o fornecedor que ele pede uma vez por semana você botar essa fertilização. Simples, é o que a gente indica aqui, é o que tem dado certo para os nossos clientes e também fazendo essa dosagem um pouco mais magra, tá? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu falo só de fertilização para ajudar vocês dessa fertilização magra, que é um básico que vai ajudar vocês também. E eu uso o Excel, né? Isso aqui não substitui o CO2, porém, além de combater as algas como um algicida, ele também dá um pouco de energia, né? Sempre que eu boto nos aquários, eu tenho resultado. Então, se o fornecedor está falando aqui que ele serve para ajudar no crescimento das plantas, ele serve para isso. Então muita gente vai falar que não serve, que é o CO2. Eu entendo porque eu tenho CO2 no meu aquário, mas eu entendo também que aquela pessoa que não tem, talvez, o capital ou ainda não pode investir, ela pode usar isso aqui. Não vai substituir o CO2, mas vai ajudar essas plantas, pelo menos que a gente está falando aqui, a crescer, tá? Então você vai precisar olhar o seu aquário, se tem camarão, se não tem, ver se tem algo que pode influenciar aí na vida dos seus camarões. Então cuidado, tá? Tudo isso você precisa ler a bula direitinho e a dosagem. Quem vai realmente ter a experiência do crescimento é você. Tudo que eu estou falando aqui é o que eu pratico no dia a dia aqui com os clientes e com os alunos que a gente tem. Se você ainda não sabe do nosso curso, né? No nosso curso a gente fala para eles passo a passo. A gente tem uma comunidade onde a gente orienta também, pega pela mão mesmo, né? Aqui a gente está dando conteúdo para vocês, mas a gente tem essa comunidade. Se você quer saber mais, eu vou deixar aqui o link na descrição para que você também entre para esse curso, que eu acho que vale muito a pena. Tem mais de 50 aulas lá. Então, praticamente aí, semanalmente a gente está fazendo aulas novas, porque tem muitas dúvidas. Então a gente cria aulas em cima das dúvidas do aluno. Coloca aqui também um conteúdo que você queira saber sobre as plantas. Eu vou botar as plantas no aquário ali e depois vou falar para vocês mais ou menos por que eu coloquei daquele formato, quando você colocar as plantas no seu tanque. Porque, por exemplo, tem plantas que crescem um pouco mais, vão ficar atrás, plantas que são médias, é bom você pesquisar da planta que você vai comprar, fica no meio, e plantas que vão ficar na frente, para que realmente esteja um sucesso, você tenha uma ornamentação legal. Por exemplo, se eu pego uma planta dessa aqui que fica mais alta, boto na frente do aquário, o que vai acontecer? Ela vai tampar toda a profundidade. Então, essa planta já é uma planta que fica no fundo. Se eu pego, exemplo, uma
Sarditária, que a carpete bota ela no meio para trás, ela vai sumir, porque as outras plantas vão acabar engolindo ela. Então, isso são pontos importantes, né? Não vou fazer um vídeo muito longo, já tá longo o vídeo, para que vocês entendam. Então são as plantas que a gente indica aqui. Indico para você que é iniciante. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente pode responder vocês. Tem muita coisa para falar, a gente não vai conseguir falar em um vídeo só, então não fique chateado. Coloque seu comentário, sua dúvida, coisas que você viu que talvez eu não falei, comente aqui também. É importante para que todos possam ter realmente um aquário com planta, um aquário que realmente traga uma experiência incrível com o nosso hobby. Eu te espero aí nos próximos vídeos. Deixa seu like, comenta e compartilha também com aquelas pessoas que querem ter o seu primeiro aquário, que ainda não sabe, acham que vai dar trabalho às plantas. E no outros vídeos a gente fala sobre poda, fala sobre outras coisas. Eu tenho certeza que a gente vai ter um hobby muito mais fácil, muito mais tranquilo.